Caros acadêmicos, obrigado pela audiência e pela companhia de vocês em mais uma videoaula. Vamos iniciar a nossa quinta aula do módulo 1 sobre fundamentos doutrinários da inteligência penitenciária. Hoje nós vamos aprofundar dois temas complementares: os valores éticos que sustentam a atividade e a estruturação em ramos da inteligência penitenciária, com foco na distinção aí entre inteligência e contra-inteligência. Pois bem, nessa primeira parte nós vamos estudar os valores que sustentam a inteligência penitenciária. A atividade de inteligência penitenciária, apesar de operar em ambiente reservado e tratar de informações sensíveis, ela não está fora do alcance dos valores republicanos e constitucionais. Pelo contrário, justamente por lidar com risco, poder e sigilo, ela precisa ser ainda mais ancorada com valores éticos sólidos. De acordo com a Doutrina Nacional de Inteligência Penitenciária, os principais valores que devem nortear a atuação dos profissionais da IPEN são os seguintes. Primeiro, comprometimento institucional. O agente de inteligência, ele não atua em nome próprio, nem de grupos ou facções internas. Seu compromisso é com o Estado democrático de direito, com a missão da instituição e com os princípios constitucionais que regem a segurança pública. Sua lealdade é à função pública e não a pessoas, chefias e interesses paralelos. 2. Ética. A ética na inteligência penitenciária significa agir com integridade, com respeito à dignidade da pessoa humana, com foco no interesse coletivo e com aversão a práticas abusivas, chantagens ou desvio de finalidade. Mesmo diante de organizações criminosas, a inteligência penitenciária ela deve manter comportamento institucionalmente ético. Por quê? Porque a força da atividade ela não está na brutalidade, mas na qualidade do conhecimento produzido. Terceiro, legalidade. Todas as ações de inteligência elas devem estar amparadas na legislação vigente, incluindo aí a Constituição Federal, as leis de sigilo e acesso à informação, as leis estaduais e as normas administrativas internas. A legalidade ela é a primeira linha de defesa da legitimidade da inteligência penitenciária. Nada que viole o ordenamento jurídico pode ser tolerado, nem sob pretexto de proteger a instituição, ok? Quarto, lealdade funcional. Pessoal, lealdade funcional trata-se da fidelidade ao cargo, às atribuições e à missão institucional. Isso significa, por exemplo, preservar o sigilo das informações, mesmo após a mudança de lotação ou aposentadoria, rejeitar qualquer tentativa de instrumentalização política das atividades de inteligência e ser coerente aí entre o que se pensa, o que se diz e o que se faz no exercício da função. Então, lealdade funcional é o compromisso com a função de Estado e não com arranjos transitórios de poder. Quinto, responsabilidade. O agente de inteligência ele lida com informações sensíveis, que podem afetar vidas, reputações e estratégias de segurança. Por isso, cada ação deve ser pautada pela responsabilidade técnica, institucional e pessoal. Agir com responsabilidade é compreender o peso do que se produz e do que se deixa de produzir. E para finalizar essa primeira parte, vale destacar que os valores da inteligência penitenciária, eles estão em plena harmonia com os princípios da administração pública estabelecidos no artigo 37 da Constituição. E o que é que diz lá no artigo 37? Lá fala dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, eficiência e publicidade. Quando eu falo publicidade, eu digo isso na medida do possível. Por quê? Porque nós temos que guardar as considerações que eu já fiz sobre o sigilo, né? E ao longo desta aula, falamos em vários pontos aí sobre a importância e sobre o princípio do sigilo. Então, a inteligência penitenciária ela deve refletir sobre todos esses valores em todos os seus produtos e em todos os seus processos.
Agora, nós vamos avançar para a segunda parte da aula, falando aí sobre os ramos da atividade de inteligência penitenciária. A atividade de inteligência se divide classicamente em dois grandes ramos funcionais. E eles têm objetivos distintos, porém complementares. Estamos falando da inteligência e da contra-inteligência. A inteligência, ela é o ramo ofensivo e propositivo da atividade. Seu objetivo é produzir conhecimento útil, analisar ambientes, atores, ações e situações, antecipar riscos e sugerir medidas de prevenção ou resposta. Então, quando eu digo ofensivo, vou colocar aí entre aspas esse ofensivo porque ele tem esse limite, esse escopo. A inteligência, ela busca responder à pergunta: o que está acontecendo? O que pode acontecer que afeta a nossa missão institucional? Vamos aos exemplos dentro do contexto penitenciário, para ficar mais claro. Por exemplo, levantamento sobre articulações para resgate de presos, mapeamento de lideranças que atuam internamente e externamente, estimativas de risco para transferências de presos de alta periculosidade. Tudo isso são situações que a inteligência detecta e imediatamente produz conhecimento para fazer frente. Então, a produção de conhecimento, aqui, ela vai ocorrer dentro do ciclo de produção de conhecimentos, que nós veremos em detalhes nas próximas aulas. Agora, vamos falar sobre a contra-inteligência. A contra-inteligência é o ramo defensivo e protetivo da atividade. Então, o seu objetivo é evitar que o inimigo ou o adversário obtenha dados sensíveis, proteger pessoas, documentos, sistemas e estruturas, né, e até mesmo decisões, e neutralizar ações de infiltração, corrupção ou desinformações. Então, a contra-inteligência, ela responde à pergunta: o que precisamos proteger para que a instituição não seja sabotada ou corrompida? Vamos aí a alguns exemplos típicos. Detecção de vazamentos internos de informações sigilosas, identificação de tentativas de cooptação de servidores, monitoramento de ameaças tecnológicas a bancos de dados estratégicos. Enfim, depende do cenário, né? Nós vamos enquadrar a ação dentro de um dos ramos diante de um dos segmentos da contra-inteligência. Por quê? Porque a contra-inteligência, ela opera através de dois segmentos. Um segmento a gente chama de SEGAT. SEGAT é segurança ativa. E o outro segmento é SEGOR, né, que a gente chama de segurança orgânica. Mas estes temas, eles serão abordados em uma aula específica, porque eles são bem amplos. De forma simplista, nós podemos estabelecer aqui uma relação direta entre os dois ramos que nós estamos estudando. Então, de forma que a inteligência, ela vai coletar e entregar o conhecimento estratégico, e a contra-inteligência, ela vai proteger esse conhecimento e o ambiente onde eles circulam. Perceba, pessoal, que ambas são essenciais. Nenhuma anula a outra. Na verdade, uma vai fortalecer a outra. Imagine, por exemplo, unidade prisional que coleta dados com excelência, mas ela não protege as suas fontes, né? Ou que protege tudo, mas não produz nenhum conhecimento útil. Tá vendo? Então gera uma disfunção. Ambos os cenários são disfuncionais. O que a gente precisa? A gente precisa de sinergia. A sinergia entre os ramos, né, inteligência e contra-inteligência, é essencial à eficácia da inteligência penitenciária. Pois bem, então nós encerramos essa aula reforçando que a atividade de inteligência ela não pode existir fora da ética, da legalidade e da responsabilidade institucional. Valores e ramos estruturam não apenas o que fazemos, mas como fazemos e por que fazemos. Na próxima aula, nós vamos dar sequência ao nosso estudo, abordando aí as fontes de informações e os meios de obtenção de dados, aprofundando aí o entendimento sobre onde e como a inteligência penitenciária coleta esses elementos para produzir conhecimentos de valor. Então, nos vemos na próxima aula, pessoal. Um forte abraço e bons estudos!